Existe uma frase muito repetida: o dinheiro muda as pessoas. Mas talvez isso não seja completamente verdade. Em muitos casos, o dinheiro não cria uma nova personalidade. Ele apenas retira algumas limitações que antes escondiam aquilo que já existia. Quando alguém não possui dinheiro, poder ou influência, muitas escolhas estão fora do seu alcance. Ela pode parecer humilde porque não tem condições de agir de outra forma. Pode parecer simples porque ainda não possui opções. Pode parecer fiel porque nunca teve oportunidade suficiente para ser testada. Pode parecer generosa porque ainda não precisou decidir o que fazer quando tivesse muito. É quando a pessoa ganha acesso, poder e liberdade que parte do caráter começa a aparecer com mais clareza. O dinheiro amplia possibilidades. E quando as possibilidades aumentam, as escolhas passam a revelar quem você realmente é. Dê dinheiro a uma pessoa generosa e provavelmente ela encontrará novas maneiras de ajudar. Dê dinheiro a alguém responsável e provavelmente ela construirá patrimônio, segurança e oportunidades. Dê dinheiro a alguém inseguro e talvez ela tente comprar aprovação. Dê dinheiro a alguém arrogante e talvez o dinheiro apenas forneça um palco maior para a arrogância. Dê poder a alguém que já desprezava os outros em silêncio e talvez ela finalmente se sinta autorizada a demonstrar esse desprezo. Por isso, dinheiro é mais do que uma ferramenta econômica. Em determinadas situações, ele funciona como um amplificador de comportamento. Mas existe uma coisa importante: não devemos romantizar a pobreza nem demonizar a riqueza. Não existe virtude automática em possuir pouco. E também não existe corrupção automática em possuir muito. Existem pessoas pobres extraordinariamente honestas. Existem pessoas pobres desonestas. Existem pessoas ricas generosas. Existem pessoas ricas egoístas. O caráter não pertence a uma classe social. O que muda é o alcance das decisões. Uma pessoa com poucos recursos pode causar determinado impacto. Uma pessoa com muito dinheiro, influência ou poder pode multiplicar esse impacto, para o bem ou para o mal. É por isso que construir patrimônio sem construir caráter pode ser perigoso. Muita gente aprende como ganhar dinheiro. Pouca gente aprende quem precisa se tornar para administrar aquilo que ganhou. Você pode aprender vendas, investimentos, negócios, marketing, tecnologia, administração. Tudo isso é importante. Mas existe uma educação anterior: aprender a administrar a si mesmo. Porque antes de controlar grandes valores, você precisa aprender a controlar impulsos. Antes de liderar pessoas, precisa aprender a controlar o próprio ego. Antes de conquistar a liberdade financeira, precisa entender o que pretende fazer com essa liberdade. Dinheiro oferece opções, mas opção sem direção pode destruir alguém. Imagine uma pessoa que passa anos acreditando: quando eu tiver dinheiro, finalmente serei feliz. Então ela consegue. Compra aquilo que desejava. Viaja. Troca de carro. Muda de casa. Passa a frequentar outros ambientes. E depois de algum tempo percebe algo desconfortável. Os problemas internos foram junto. Porque dinheiro resolve muitos problemas reais. Não devemos fingir que não resolve. Dinheiro paga moradia, alimentação, tratamento, educação, segurança, conforto, tempo, experiências. Pode melhorar profundamente a qualidade de vida. Mas dinheiro não possui capacidade automática de produzir caráter, propósito ou paz interior. Você pode comprar uma cama melhor, não necessariamente uma consciência tranquila. Pode pagar uma grande festa, não necessariamente construir amizades verdadeiras. Pode comprar atenção, não necessariamente respeito. Pode pagar companhia, não necessariamente lealdade. Pode adquirir status, não necessariamente dignidade. Essa distinção é importante, porque existe gente sacrificando tudo para parecer rica e, durante o processo, ficando pobre justamente nas coisas que não aparecem no extrato bancário. Pobre de tempo, pobre de caráter, pobre de relações verdadeiras, pobre de paz. E aqui existe outro teste interessante. Observe o comportamento de uma pessoa quando ela começa a prosperar. Ela continua tratando da mesma forma quem estava com ela antes? Continua respeitando trabalhadores? Continua agradecendo? Continua sabendo ouvir? Continua lembrando de quem ajudou quando ninguém acreditava? Ou começa a tratar pessoas como degraus?
Dinheiro não é o único teste de caráter. Poder também é. Popularidade também. Beleza também. Influência também. Autoridade também. Qualquer situação em que uma pessoa percebe que pode fazer alguma coisa sem consequências imediatas revela muito sobre ela. O verdadeiro caráter não aparece apenas quando somos obrigados a fazer o certo. Ele aparece quando poderíamos fazer o errado, e mesmo assim escolhemos não fazer. É fácil parecer humilde quando ninguém lhe oferece tratamento especial. Difícil é continuar humilde depois que todos começam a abrir portas. É fácil dizer que dinheiro não importa quando você nunca o teve. Outro teste é conseguir dinheiro e ainda compreender que ele é uma ferramenta, não uma identidade. Seu saldo bancário pode descrever sua situação financeira. Não deveria definir seu valor humano, porque patrimônio e caráter são dois tipos diferentes de riqueza. Você pode possuir milhões e ainda ser pequeno como pessoa, e pode ter poucos recursos e possuir uma dignidade que dinheiro nenhum compra. O ideal não é escolher entre dinheiro e caráter, é construir os dois. Prosperidade com consciência, ambição com princípios, sucesso sem perder humanidade, ganhar dinheiro sem permitir que ele se torne seu dono. Existe uma diferença enorme entre possuir dinheiro e ser possuído pela necessidade de demonstrá-lo. Quem precisa mostrar riqueza o tempo inteiro talvez não esteja tentando convencer os outros. Talvez esteja tentando convencer a si mesmo de que finalmente possui valor. Por isso, antes de perguntar quanto alguém possui, observe como ela utiliza aquilo que possui. O dinheiro é usado para construir ou apenas impressionar? Para proporcionar segurança ou alimentar aparência? Para criar oportunidades ou humilhar? Para ajudar silenciosamente ou comprar admiração? Essas escolhas dizem muito. E existe ainda uma pergunta mais difícil. Se amanhã você recebesse 10 vezes mais dinheiro do que possui hoje, quem você se tornaria? Trataria melhor as pessoas? Ou começaria a acreditar que algumas pessoas deixaram de merecer sua atenção? Ajudaria sua família? Investiria? Construiria algo? Usaria parte para beneficiar outras pessoas? Ou passaria a viver exclusivamente para provar alguma coisa? É fácil dizer, eu jamais mudaria. Mas caráter não é aquilo que imaginamos que faríamos. Caráter é aquilo que fazemos quando a situação realmente acontece. Portanto, não tenha medo de prosperar. Dinheiro não é inimigo. Ignorância financeira custa caro. Pobreza não deveria ser romantizada. Busque crescer. Trabalhe. Empreenda. Estude. Construa patrimônio. Crie segurança para sua família. Tenha liberdade. Mas enquanto sua conta bancária cresce, certifique-se de que sua consciência não esteja diminuindo. Porque o verdadeiro sucesso não é chegar ao ponto em que você pode comprar quase qualquer coisa. É chegar lá sem vender aquilo que deveria permanecer sem preço: seus princípios, sua palavra, sua dignidade, sua fé, seu caráter. Talvez o dinheiro realmente mude algumas pessoas, mas em muitos casos, ele apenas fornece liberdade suficiente para que finalmente possamos enxergar aquilo que já estava dentro delas. E talvez a pergunta mais importante não seja: quanto dinheiro eu quero ter? Mas: quem eu quero continuar sendo quando tiver tudo aquilo que hoje desejo? Pense nisso.